Então aí para a segunda parte do nosso tutorial, que é a parte de evaluation, que vão ser algumas métricas para... Algumas métricas não, mas alguns métodos para... Métricas também, né? Mas métricas e métodos para avaliação do casamento entre um log e o modelo que é gerado por esse log. Aí pode variar, o modelo pode ser gerado por qualquer um dos algoritmos, né? Ou então feito aí de alguma outra forma, construído de alguma outra forma. Mas é interessante ter essa avaliação e a biblioteca fornece, né, tem essa parte de avaliação do casamento entre log e modelo. Então aqui a primeira parte que a gente vai ver, o primeiro método, que na seção 4.1 é o Replay Fitness. A avaliação por Replay Fitness é feita através da reprodução do log, ou mais especificamente das sequências presentes no log, os traces. Cada trace é reproduzido seguindo uma das técnicas de reprodução existentes, e se bem sucedido, o trace é considerado aderente ao modelo. Então o Replay Fitness é uma coisa assim mais genérica, é uma técnica de fato, né, de reprodução do, do log no modelo, e isso dá uma métrica para quantificar, através dos testes, quanto do comportamento presente no log é admitido pelo modelo do processo. E os desenvolvedores da PM4Py propuseram dois métodos para o cálculo dessa métrica, sendo eles baseado em tokens, o Token Based Replay, e baseado nessa técnica de alignments, respectivamente os dois aí que eles propuseram. Então aqui primeiro é a reprodução baseada em Token Based Replay Fitness. A reprodução baseada em tokens tenta executar o fluxo de um trace em um dado modelo de rede de Petri, partindo do estado inicial com o intuito de descobrir quais transições são executadas, quais lugares possuem tokens faltantes e quais possuem tokens sobrando. Então aí um trace é considerado aderente ao modelo se, durante sua execução, as transições puderem ser executadas sem necessidade de inserção de tokens extras, né, considerados tokens fantasmas, e além disso, em alguns casos, pode-se considerar que o estado final tenha de ser alcançado. Então, na reprodução, o estado final da rede Petri vai ter que ser alcançado para que seja considerado aderente ao modelo, o log seja aderente ao modelo. E terminar, né, o estado final sem tokens faltantes ou tokens fantasmas, sem a inserção de tokens fantasmas para que o estado final seja atingido. O cálculo do Token Based Replay Fitness é feito através do método Replay Fitness Evaluator.apply. E mais antes de utilizarmos ele, precisamos, né, de um modelo de rede de Petri para o nosso log. E para isso, a gente pode utilizar o algoritmo Inductive Miner, ou Alpha Miner, ou qualquer um que seja, dos aí que foram abordados no Seminário 2, também foi de autoria minha e de Danilo. Aqui nesse primeiro exemplo a gente vai utilizando o Inductive Miner. Então a gente invoca a função Inductive Miner apply, passando o nosso log como único parâmetro, como é feito aqui nesse trecho de código. É retornado aí uma variável representando a rede, marcação inicial, marcação final. Como é dito aqui. Aí, impostos esses objetos, a gente consegue invocar a função para o cálculo do fitness, passando como parâmetros o log, o modelo da rede, a marcação de início, a marcação de fim, e aqui a gente tem a variante do replay fitness, se vai ser token based ou se vai ser baseado na técnica de alignments. Aqui no caso, primeiro a gente está adotando a token based, então a gente passa esse valor como para o parâmetro equivariante. E esse é o método, né, como tinha sido dito, que vai vai fazer o cálculo do replay fitness. E a função vai retornar um dicionário do Python tendo três chaves, que são elas:
o Average Trace Fitness, o fitness médio dos traces, o percentual de traces considerados aderentes, o percentual dos traces que foram executados e dentro aí das considerações da biblioteca foram considerados aderentes. E o fitness do log. Então a documentação da biblioteca ela não fornece maiores detalhes sobre os valores referenciados aí por cada chave que eu mencionei. Na documentação, na verdade, ele só informa que vai ser retornado um valor decimal entre 0 e 1, denotando o fitness, mas aqui nos testes a gente observou que vem essas 3 chaves nas execuções, como foi descrito aqui. Então, passando aqui, a gente pode ver, né, que o fitness do log foi 1, então teve o casamento aí perfeito. Foi possível executar todos os traces do log no modelo de rede de Petri gerado pelo Inductive Miner e teve uma aderência total. Então, aqui passando para a técnica de alignments, o Alignments Based Replay Fitness, o método de reprodução baseado em alinhamentos, alignments, busca o melhor alinhamento de traces e modelos. Os ditos alinhamentos são denotados como uma lista de pares, onde o primeiro elemento é um evento do trace e o segundo uma transição do modelo. Cada par é então classificado em movimento síncrono, quando ocorre a classificação do evento correspondente ao rótulo da transição, modelo e trace caso. O movimento do log, que denota que o movimento do trace não é coberto pelo modelo. Então, quando é o caso onde existe um movimento no trace que não tá sendo, como está colocado aqui, que não está sendo coberto no trace. Então, partindo da análise do log, não foi possível executar, né, esse movimento no modelo, vamos dizer assim. Então, o movimento do modelo é a última classificação, que aí denota que o movimento do modelo não acontece no trace. Então, é o oposto do anterior. Aí, para o cálculo dos alinhamentos, começamos gerando um modelo com o algoritmo Inductive Miner. É bem cômodo, baseado em tokens, a gente também utilizou ele, então vamos usar aqui também. Nessa linha aqui, a mesma função executada na sessão anterior. E agora para a técnica do replay fit, para o cálculo do replay fitness, com a técnica de alignments. Aliás, perdão, antes do cálculo do replay fitness, a gente tem que calcular os alinhamentos, que é o que eu estava descrevendo aqui, né? A gente vai ter que fazer essa classificação em movimento síncrono, movimento no log e movimento no modelo. A gente precisa gerar essas definições e para isso é feito com essa função aqui, esse método, que eu acho que vai ser até abordado no seminário 4, do seminário anterior ao nosso. Deverá ser abordado lá também, essa técnica de alinhamento, se eu não me engano. Então a gente passa aqui como parâmetros o log, a descrição da nossa rede, a marcação inicial, a marcação final dela. Vão ser classificados os traces, o par trace e o par transição do modelo. Vão ser classificados de acordo com essa classificação aqui que a gente mencionou anteriormente. E isso é retornado aqui nessa variável align traces, que aí com medida que retornar uma lista contendo informações sobre os alinhamentos de cada trace, além de outras mais. Então aqui a gente tem uma representação do que é retornado, as informações que a biblioteca calcula internamente, que vão ser utilizadas posteriormente para o cálculo do replay fitness, com essa técnica de alinhamentos. Então esse processo de cálculo dos alinhamentos de cada trace e dos seus respectivos fitness será feito automaticamente quando o método replay fitness evaluator apply for invocado para o cálculo de replay fitness utilizando o método dos alinhamentos. Se trata do mesmo método que foi invocado para o cálculo baseado em tokens. Eu tinha até comentado, só vai mudar essa variante aqui. Agora a gente está passando aqui alignment based. Os parâmetros são os mesmos. E a função, o retorno da função vai mudar também. A gente observou isso.
apesar de não estar muito bem documentado, mas quando for utilizado essa variante de alinhamentos, vão ser retornadas essas duas chaves aqui, o average fitness e o percentual de traces considerados aderentes. Na, na, na variação anterior a gente tinha três variáveis retornadas no dicionário, agora a gente só tem duas. Então a gente tem aqui o resultado da nossa aplicação, né, do cálculo do replay fitness. Então aqui o fitness médio de cada trace é o maior possível e todos os traces foram considerados aderentes ao modelo. Então aqui, bem como no anterior, a aderência total entre o modelo gerado pelo Inductive Miner, a partir do log, e o log. E aqui só para título de informação, né, comparando, imaginando que a gente não tivesse utilizado o Inductive Miner, então aqui, ó, os dois métodos utilizados para o cálculo do replay fitness tornaram o fitness de 100%, mostrando a total aderência do modelo ao log. E agora a gente vai recalcular o replay fitness utilizando um método baseado em tokens, mas para um modelo gerado pelo AlphaMiner. Então aqui a gente aplica o AlphaMiner, chama aqui AlphaMiner Apply, vão ser retornadas no modelo da rede Petri, a marcação inicial, a marcação final. Novamente aqui invocando o cálculo do replay fitness. E os valores resultados são obtidos aqui. Então a gente vê que o fitness log já foi mais e o percentual aqui de traces considerados aderentes também ficou abaixo de 100. Então aqui 90% dos traces foram considerados aderentes. E a gente vê que essa diferença é justamente do modelo gerado pelo Inductive Miner, que a gente tinha sido utilizado primeiro, e agora pelo AlphaMiner. Então a gente observa aqui que apenas 90% dos traces se mostraram aderentes ao log. E o log apresentou um fitness global inferior a 100%. Logo, podemos concluir que o modelo gerado pelo AlphaMiner tem uma conformidade inferior ao gerado pelo Inductive Miner. E só para a gente, a título aqui de visualização, né, para ilustração, visualizando aqui a rede de Petri gerada pelo Inductive Miner e a rede de Petri gerada pelo AlphaMiner. A gente vê aqui a diferença, né, nessa transição instantânea, que causou essa diferença aí na aderência no modelo, tornando o Inductive Miner mais aderente.